uma coisa que eu queria te perguntar, como é que é a tua percepção? O falso discurso da liberdade de expressão, né? Os nossos conteúdos são boicotados, né, cara? Ah, sim, sem Você dúvida, fala, né? você fala de sindicalização, pronto, fudeu. O algoritmo vai jogar lá embaixo o seu vídeo. É um negócio que a gente precisa cada vez mais entender, né, por onde passa, né, essas restrições e por onde vão essas questões específicas das plataformas. Ao passo que a gente fala, às vezes, sobre um assunto sensível, né, no YouTube, por exemplo, e só por falar daquele assunto sem mencionar uma palavra de baixo calão que seja, às vezes, a gente já tem nossa monetização cortada, né? Só por estar tratando de um assunto. Né? Aí, se a gente fala ainda por cima palavras-chave sobre aquele assunto, que as pessoas geralmente usam, e sempre usaram na TV ou em qualquer outro lugar, né? Aí sim, aí eles cortam de vez. E ainda por cima, quando a gente vai tratar de assuntos daí que são muito sensíveis às plataformas, né? Por exemplo, quando começou o debate sobre o PL 2630, né, agora há poucos meses atrás, aí, a questão do PL das fake news, nós tínhamos aqui um cerceamento completo do YouTube sobre quem falasse a favor do PL 2630. E aquilo ficou muito escancarado, ficou muito evidente, ao ponto de a gente... Eu fui entrevistado pela Patrícia Campos Melo, da Folha, porque eu fiz uma denúncia no Twitter sobre o YouTube Studio, né? No dia que estourou aquele aviso. Naquele dia que estourou o debate sobre o PL 2630, eu abri o YouTube Studio de manhã e tinha lá uma tarja azul dizendo, o PL 2630 que o governo brasileiro está debatendo é perigoso porque vai cercear a liberdade de expressão, piriri pororó. Clique aqui para saber mais por que você tem que ser contra. Praticamente isso, né? Tipo, aliciando os criadores de conteúdo, né? Para se comportarem de determinada forma a atender a plataforma, né? Então, aquilo ali ficou muito marcado. E diversos assuntos dos quais a gente trata aqui no nosso campo, né, Pedro? Acaba a gente tendo que ter esse cuidado de como tratar, de como permear, falar pelas beiradas do assunto, às vezes sem ir no centro da questão, ou às vezes sem falar as palavras-chave do assunto, tentar não falar as palavras-chave do assunto, para não acabar sendo pego pelo robô, né? Porque é muito engraçado, né? Esse robô, que tanto nos prejudica, nos tira alcance, nos atrapalha, é o mesmo robô que deixa passar todo o conteúdo do Brasil Paralelo, né? E lá tem conteúdo que incita a violência, tem conteúdo que é claramente xenofóbico, fascista, enfim, diversos outros temas que são extremamente pesados, complicados e beirando os criminosos, né? E ainda assim, esses conteúdos estão lá, né? Estão dando visibilidade, estão gerando alcance, né? Independente de estar monetizado ou não estar monetizado, eles já conseguiram chegar ao ponto de conseguir criar suas próprias plataformas de conteúdo, né? De tanto que se financiaram a partir, né, desse sistema. Então é uma luta de Davi contra Golias, né? O nosso campo aqui. Nosso campo aqui tá num cantinho com um bodoque tentando lutar contra o gigante, né? E a gente precisa encontrar caminhos para navegar por isso e entregar o recado que a gente precisa entregar, né? Eu tô na insistência, né? Eu tô há 1 ano e meio aí, mais ou menos. Eu tive um bom boost no começo, né? Porque uma época eu trabalhei em outro canal, né? Mas trabalhei é um eufemismo, né? Eu fazia lives lá, tapava furo, cobria horário, né, de criador de conteúdo. Muitas vezes acabava criando pauta e nunca ganhei um centavo por isso, né? Mas ok. Voluntário. Ok, eu era fã também e tal, então eu acabei também fazendo essa troca, né? E pelo menos uma coisa eu tirei de lá, que é esse aprendizado de trabalhar ao vivo, né? De fazer essa construção aí, de começar a trabalhar ao vivo. Então, eu aproveitei isso e a partir daí eu vou tentando aprender como trabalhar nessa plataforma
a fim de falar cada dia com mais gente, né? Uma coisa que as pessoas não sabem, assim, por exemplo, a minha live aqui, gente, a pessoa fala, você abre as notícias e lê. Cara, dá um trabalho, a gente lê pra cacete. Eu tenho fontes que entram em contato comigo com um monte de coisa, tem coisas que são quentes, tem coisas que são furadas. A gente tem que selecionar, tem que filtrar, dá um trabalho, gente, que assim, até... no começo eu botava 8 da manhã para começar a live, eu já aboli o horário, eu tô botando assim um horário aproximado que eu começo e a gente vai lá e faz. Mas uma coisa que eu quero te perguntar duas coisas, mas uma eu quero voltar um pouco mais atrás e outra eu quero falar mais do tempo atual. Como é que você se percebeu como um homem de esquerda? Como é que você percebeu que você estava desse lado da trincheira? Então, eu sempre fui um trabalhador braçal, né, cara? Eu desde os 14 anos de idade eu trabalho, né? Eu fiz Senai, sou formado em torneiro mecânico, igual o nosso presidente da República, e trabalhei um bom tempo... Cuidado, hein? Cuidado, pode acabar virando presidente. Pois é. E a minha família sempre foi uma família pobre, né? Uma família de periferia, e pros meus familiares era natural, né, votar no PT, né? Sempre foi. Sempre foi entre PT e PDT, né? Brizola, Lula, Lula, Brizola, sempre foi esse o debate em casa. Você é do Rio Grande do Sul, né? Sou do Rio Grande do Sul. Então, para nós era um assunto já meio que natural dentro de casa, em que pese não tinha ninguém com formação, nenhum acadêmico, nada, né? Meu pai é mecânico, né? Minha mãe é dona de casa, e eu me formei também na indústria, né? Trabalhei no Senai bastante tempo, mas trabalhei em diversas outras áreas também, né, como operário, né? Eu fui auxiliar de padeiro, fui auxiliar de pedreiro, né? Eu fui segurança de baile, de festa e tal. Então, tudo que é tipo de trabalho que tu imaginar aí, que a gente precisa pegar para garantir 20, 30, 40 reais num dia, eu já fiz, né, nesse período. Eu me encontrei ideologicamente, né, no momento que eu passei num concurso público. Eu sou funcionário de um banco público estadual, né? E a partir disso, né, eu comecei essa relação com a empresa de uma forma muito subserviente. Eu comecei assim, poxa, eu nunca tive um emprego tão bom quanto esse. Como é legal trabalhar aqui, como eu ganho bem, né? Como essa empresa me dá. Eu entrei com essa mentalidade, né? Saindo do meu último emprego, que era operador de telemarketing, né? E daí eu cheguei lá no banco com essa mentalidade. Poxa, que legal, né? Essa empresa me dá tanta coisa, tantos benefícios e tudo mais. E daí, um belo dia, eu recebi uma visita do dirigente sindical da região, né? Ele me levou lá o boletim, né? O jornal do sindicato e tal. E daí a gente começou a trocar ideia, né? Tipo, eu peguei, olhei assim, tá, mas o que é? Vai ter greve? Não vai? Não, a gente passa por aqui e entrega material cada 15 dias, a cada mês e tal, para você saber o que tá acontecendo, né? Porque vai ter uma campanha salarial agora, talvez vai ter greve, né? E tudo mais. Aí eu fiquei assim, tá, mas pra que a gente tá tão bem, né? Eu me questionei, né? A gente tá tão legal aqui, ganhando tão bem, né? Eu entrei em 2007 no banco, eu tinha um salário que era de R$900 mais ou menos, e mais os vales ainda, refeição e alimentação. Então, rico. Eu tava rico, né? Com 23 anos de idade, eu tava rico, né? Na minha cabeça. E daí eu fui participar de um movimento depois de acontecer um fato aqui. Foi o seguinte, 2009 foi a retomada das greves aqui no estado, né, nos bancos. Até então a gente estava com um hiato, né, com alguns anos de hiato, pelo que me disseram. E daí aconteceu uma greve, estourou uma greve. Os meus colegas de banco que trabalhavam em Porto Alegre, eu sou da cidade do lado, eu sou de Canoas, né, eles foram participar de um piquete em frente à agência central do banco. E eles sofreram um esculacho da tropa de choque da Brigada Militar, da Polícia Militar daqui. Né? A governadora botou a tropa de choque sobre os meus colegas e espancou muitos deles. Teve colega com o braço quebrado, colega que tomou cacetete na cabeça e tal. Foi um negócio horrível. Ali eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada, né? Eu já tinha um pouco de leitura, né, sobre esse conteúdo do sindicato, né? Era Ieda Crucius a governadora. Ieda Crucius, exatamente. E daí aconteceu... Ouvi histórias, eu sou de São Paulo, mas... não, a Ieda Crucius foi, olha, terrível aqui. Eu não vou falar nada, porque eu falei muito mal do meu governador na época, ele é vice-presidente agora, é uma merda isso. Pois é.
Mas, cara, eu só um parênteses, tá? Ano passado, quando surgiu a primeira fofoca da pré-campanha com o Alckmin, eu falei o seguinte, cara, eu vou brigar para que isso não aconteça. Mas se chegar no momento de inscrever a chapa e for ele, pode levar minha merenda. Tá aqui, ó. Tá aqui minha marmitinha. Tá aqui, leva, fica à vontade. O que interessa é se levar do Bolsonaro, sabe? Mas voltando. Camarada Alckmin. Né, camarada Alckmin. Naquela greve em 2009, né, eu percebi que tinha algo errado. E daí eu comecei a pesquisar um pouco mais, eu encontrei, né, que todos aqueles meus benefícios, né, que eu via e que eu acreditava que o banco me dava, na verdade, todos eles eram fruto de luta de trabalhadores das gerações anteriores. Claro. Eu recebi de presente... Mas é engraçado que não explicam isso pra gente direito, né? Não, ninguém explica. Aí eu faço questão eu de explicar isso agora para os colegas que estão chegando, né? O que aconteceu? Esse dirigente sindical ele me levou lá uma cartilha depois dessa greve, que era uma cartilha, quase um livrinho assim, com todos os acordos coletivos firmados desde 80 e poucos até então, até 2000 e pouco. E daí ali tinha tudo, cara. O banco apresenta como benefício vale refeição, vale alimentação de não sei quantos reais lá. Tu vai lá, tá lá, acordo coletivo, conquista da categoria depois da greve de tal ano, tal. Eu olhei assim, porra, mas não tem nada aqui que o banco tá me dando, isso aqui tudo foi luta, né? 2010, quando chegou o período do dissídio, a database, eu já era delegado sindical eleito na agência e já estava liderando a greve na minha agência. Mudou. E virou a chave. E daí eu já comecei a ser marcado pelas gerências, né? Comecei a ser visado, né? Como o cara do sindicato e tal, mesmo não tendo mandato, eu era só um delegado sindical, era só uma pessoa que fazia o meio de campo com o sindicato na época, né? Então eu participei das greves, eu ajudei, eu puxei os colegas para greve, né? Comecei a fazer ativismo de fato. E daí eu me enxerguei realmente assim, poxa, eu tô do lado certo agora, sabe? Eu tava enxergando de uma forma distorcida aquilo que é a minha realidade, né? Porque mesmo eu tendo alguma consciência e nunca ter votado na direita, né, desde que eu tirei título de eleitor, mesmo assim, eu ainda olhava assim com um olhar, aquele olhar de gratidão, sabe, para aquele emprego, e pensando assim, pô, por que eu vou tretar com os caras se eles estão me deixando tão bem na fita aqui, né? Só que aí eu percebi, não, mas peraí, a IEDA desceu o cacete dos meus colegas ano passado, como é que eu não vou fazer frente agora, como é que eu não vou participar disso também, né? E daí eu comecei a mergulhar. 1 ano de delegado sindical, 2 anos como delegado sindical, e daí depois disso, em 2013, quando começou, né, toda aquela ebulição aqui no Brasil, eu já era dirigente, eu fui eleito em abril como dirigente da Federação dos Bancários do Rio Grande do Sul. Né? E daí de lá para cá eu sou dirigente da federação. Em 2015 eu fui cedido para o movimento sindical, saí da atividade full-time no banco, né, e fiquei full-time no movimento sindical. Né? O que também é uma conquista da categoria, nós temos um acordo coletivo que garante que os dirigentes sindicais, alguns deles, uma quantidade específica, pode atuar diretamente no sindicato, sendo remunerado pelo banco. Né? Então, é uma coisa que é muito rara, é muito difícil de conseguir. A categoria bancária só conseguiu isso porque já tem 90 anos de luta, praticamente, só no campo formal, né? Com sindicato estabelecido e tudo mais. Né?